Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Vamos falar nessa aula sobre o método do ponto médio comum, ou seja, o método CMP, né, como midpoint. Antes de entrar no mérito do assunto desse método, vamos falar um pouco aqui dos desafios, né, que a sísmica de reflexão teve que enfrentar para se tornar realmente um método efetivo de exploração. O problema é o seguinte: as reflexões sísmicas, conforme nós já estudamos em aulas passadas, elas sofrem severos efeitos de propagação, né, que afetam a amplitude do sinal, né, com espalhamento geométrico, perdas por transmissão, absorção, etc. E outros fatores. Isso faz com que esse sinal acabe sendo um sinal muito tênue, né? Ele chegue, essas ondas, depois de serem geradas pelas fontes, viajarem vários quilômetros em direção ao interior da Terra, né, serem refletidas e voltarem de novo, né, eles chegam com um sinaizinho muito tênue, né, a amplitude desse sinal é muito pequena. Né. Isso aí gera um problema. Né. Mas não é exatamente o problema de falta de sensibilidade do geofone em captar esses sinais. O geofone tem sensibilidade suficiente para isso, é um instrumento bem sensível. Mesmo esse sinal sendo uma vibração extremamente pequena, ele consegue captar. O grande problema é o seguinte, né, que o sinal acaba sendo contaminado por ruído. Certo? Existe ruído de diversas naturezas que contaminam o sinal sísmico, né? Certo? E aí acaba mascarando justamente a chegada desse sinalzinho aí de amplitude pequenininha. Tá? Então fazer as reflexões emergirem dos ruídos, né, que sempre contaminam, né, sinais medidos, né, foi o principal desafio para o desenvolvimento da sísmica como um método geofísico efetivo, né? Principalmente a exploração de petróleo, né, onde você quer mapear refletores a 5, 6, 7 mil metros de profundidade. Então isso aqui é uma seção sísmica antiga, né, que eu estou mostrando a vocês, aí, né, acho que deve ter sido feita lá na década de 50, né? Então você vê aqui que é difícil você ver aqui os refletores, né? Você vê que enxerga algumas coisas aqui, tá? Mas em certas porções dela ela é completamente dominada pelo ruído, né? E não é fácil, né, para um intérprete chegar aqui e tirar conclusões, né, da subsuperfície analisando esse sinal aqui como era a sísmica antigamente, certo? Antes do advento desse método do ponto médio comum, né, o método CMP. Tá? Então vamos lá. Então, já que está falando de ruído aqui, né, vamos falar um pouco do ruído sísmico ambiental, certo? É um ruído que está presente em todos os pontos da superfície do planeta. Né? Então, para você entender esse ruído, você pode fazer o seguinte: se você olhar para a superfície de um lago ou a superfície do mar, você vê que está sempre ondulado, né? Sempre tem onda, tem sempre ondulação ali, né? E se eu disser para vocês que com a Terra é a mesma coisa? Certo? Eu disse, professor, não estou vendo nenhuma onda aí. Claro, você não está vendo porque a intensidade das ondas, elas são muito pequenas, nós não temos sensibilidade para captar essas ondas sísmicas que estão passando aí em todas as direções, né? Todas as horas, né? Para um lado para o outro aí. Certo? Mas elas estão lá, estão presentes e são o chamado ruído sísmico ambiental. Até esse ruído tem causas artificiais, tá? Que tráfego em rodovias e ferrovias, atividades industriais, né? Maquinário pesado, né? Funcionando em indústrias, né? Atividades urbanas, pouso e decolagem de aeronaves em aeroportos, são alguns exemplos de causas artificiais. E também tem as causas naturais, né? O próprio vento, a chuva, fluxo de água em rios, ondas, as ondas quebrando, né? As marés, né? Certo? As próprias mudanças atmosféricas podem causar ondas sísmicas, né? que formam um ruído sísmico ambiental. De maneira que é o seguinte: se você vai fazer uma sísmica para explorar
a estratigrafia de uma subsuperfície, né? Imagine que você coloca um geofone aqui, certo? Se você pega esse geofone e começa a registrar, certo? Ele vai gerar um sinal que não é zero, não é simplesmente zero, certo? Ele vai gerar um sinal desse tipo aqui, ó, bem parecido com isso aqui. Tá? Ou seja, você vê aqui algumas flutuações aqui no nível da amplitude do sinal que vão acontecendo de maneira aleatória. Tá? Ou seja, a amplitude às vezes está alta, às vezes está negativa, às vezes está baixa, às vezes está alta, né? De maneira que mas em um determinado tempo é impossível você prever, certo? E qual será o nível de amplitude, né? De maneira que esse sinal sísmico ambiental é um sinal que a gente chama de sinal randômico, né? Certo? A gente não sabe qual as causas exatas dele, né? Certo? Então ele não é um sinal determinístico, né? A gente sabe que qualquer ponto da superfície da Terra contém esse sinal, certo? Que ele tende a seguir uma certa estatística, né? Certo? Ou seja, ele tem, obviamente, uma intensidade média, uma amplitude média, um desvio padrão aqui com relação ao conjunto das amplitudes que ele atinge, né? Mas você não consegue saber exatamente um determinado tempo, você não consegue predizer qual vai ser o valor, certo? Da amplitude desse sinal. Então, o que a gente chama de sinal randômico, né? De modo que, se você for fazer um levantamento sísmico, colocar aqui um par fonte geofone, né, para captar as reflexões aqui que vão ocorrendo aqui nas interfaces, né, você esperaria obter um sinal assim, que nem esse aqui, limpinho, né? Essas reflexões aqui que vão acontecendo nas interfaces, esses pulsos sísmicos aqui ao longo do seu traço sísmico, né, você vai observando ele. Só que, na verdade, não é isso aqui que você registra, né? O que você registra é a soma disso aqui com o ruído sísmico ambiental. Tá? De forma que o que você vai ver lá é esse seu sinal aqui. Tá? Ou seja, as suas reflexões aqui, o seu sinal útil, né, ele acaba sendo contaminado por esse ruído. E o que é que vai acontecer? Se a amplitude da sua reflexão, dos seus pulsos aqui, né, certo? Ele cai para um nível de intensidade, né, certo? Menor do que a intensidade do ruído, então ele acaba ficando completamente mascarado, né? Então isso aqui é uma coisa que tende a afetar principalmente as reflexões dos refletores mais profundos, né, que vão chegar com uma amplitude bastante afetada pelos efeitos de propagação, né? Ou seja, vai ser um sinal realmente bem fraquinho, né? Então, por exemplo, aqui, né, veja só, essas reflexões aqui, certo? Já tende a ficar completamente mascarada aí por esse ruído. Tá? E esse sempre foi o problema da sísmica de reflexão, certo? Sendo que no início da sísmica, da aplicação da sísmica, tanto é que o pessoal usava a sísmica de refração e não sísmica de reflexão, né? A sísmica de reflexão primeiro teve que superar esse problema aí, para poder se tornar um método com valor prático. Tá? Então aí veio a invenção do método CMP, né? Foi lá na década de 50, certo? Que esse método consiste na verdade, em um tipo de arranjo, certo? Fonte de geofone para você adquirir seu dado sísmico. Então, como é feito esse arranjo, né? Que você obtém um conjunto de traços sísmicos, né? Então, imagine, você tem aqui uma fonte e um geofone, certo? Imagine que você aí gera um traço sísmico. Você dispara essa fonte aqui, registra com o seu geofone e você vai gerar um traço sísmico que vai vir todo contaminado com ruído aqui, né? Conforme eu falei, né? Inevitável. Mas aí é o seguinte, você vai obter outro traço aqui, certo? Coloca a sua fonte aqui, seu geofone aqui, certo? Um afastamento maior entre eles, mas mantendo o mesmo ponto médio, tá? Certo? Aí você obtém outro traço, certo? Aí você repete esse processo, coloca uma fonte, afasta a sua fonte, afasta seu geofone, mantendo sempre o mesmo ponto médio entre eles, aí vai e obtém outro traço sísmico, certo? E por aí vai, você vai repetindo esse processo. Certo? Com isso, você vai formar um conjunto de traços que a gente chama um conjunto de afastamento, um conjunto de ponto médio comum, certo? Que nesse traços aqui, o que é que acontece? Certo? As reflexões, certo? Que vão acontecendo aqui, certo? Vão sendo varridas, certo? Por diversos pares, fonte e geofone.
certo? Ou seja, cada afastamento, né, é diferente, né, certo? Supondo que as minhas interfaces são horizontais, certo? Vai gerar uma reflexão que vai acontecer no mesmo ponto aqui dos meus refletores, certo? Quando você olha para esse conjunto de dados aqui, né, que é um conjunto de dados aqui no domínio afastamento, no domínio tempo, as reflexões que vocês veem aqui, certo? Vão estar acontecendo sempre no mesmo ponto, certo? De subsuperfície, né? Certo? Eles vão varrendo o mesmo ponto aí da subsuperfície. Tá? Então, esse aí que vem a ser um conjunto de ponto médio comum, um arranjo, né? Uma família, né, de traços, né? De ponto médio comum. Certo? As reflexões acontecem no mesmo ponto, só que você vai observar aqui que elas têm diferente tempo de chegada, claro. Certo? Porque o tempo de chegada dela aqui é em função do afastamento, né? Os pares fonte geofone que tiverem um afastamento maior, né, essas reflexões vão chegar em um tempo de viagem maior do que o tempo de chegada das reflexões nos pares fonte geofone com afastamento menor. Então a gente observa aqui, certo, essa diferença no tempo de chegada. Tá? Bom, mas certo, qual é a hipótese fundamental assumida pelo método CMP? É que o ruído não se correlaciona traço a traço. O que é que isso quer dizer? Certo? Em cada um desses traços aqui vão ter ruídos, certo? Como está contaminando ele. Na família CMP, a gente vai mudando o afastamento, vai gerando traço, certo? As reflexões são as mesmas, certo? Estão acontecendo no mesmo ponto de subsuperfície, mas o ruído, certo? Ele vai mudando, certo? Ou seja, o ruído que vai estar presente aqui, certo? No traço com esse afastamento aqui, é diferente do ruído que vai estar diferente aqui no segundo traço, no terceiro traço, certo? Porque, conforme eu falei a você, ele vai mudando de uma maneira aleatória, né? A amplitude dele, né? Então, de maneira que, se você pegar aqui um determinado tempo aqui, ó, analisando-se vários traços aqui, certo? O instante zero é um instante que você ativou a fonte, né? Então, veja só, nesse traço aqui, o ruído que está aqui está negativo, né? Aqui ele está positivo, já mudou. Aqui nesse instante aqui, ó, certo? Nesse traço aqui, o ruído está com um valor absoluto baixo, aqui ele está com um valor absoluto alto, né? Negativo. Mas ele vai mudando aleatoriamente, certo? Inclusive não se correlaciona traço a traço. Ele vai mudando com o tempo e não se correlaciona traço a traço, certo? Já as suas reflexões é diferente, ele é a parte determinística do seu sinal, certo? Elas sempre acontecem, né? Para todos os afastamentos você vai gerar uma reflexão, né? Que sempre vão estar presentes lá, como essa e essa aqui. Certo? E o método CMP, a ideia do método CMP é justamente tirar proveito dessa redundância aí, ou seja, dessa redundância sísmica, ou seja, de você varrer os seus refletores com diversos, não apenas com uma reflexão, certo? Mas com várias reflexões. Tá? E como é que ele faz para tirar partido disso? Não é simplesmente, certo? Aqui a gente vai esquecer, por enquanto, aquele detalhezinho que as reflexões elas não estão alinhadas. Vamos imaginar aqui que elas foram alinhadas e estão chegando aqui no mesmo tempo, tá? Tá? Então, se você simplesmente somar esses traços aqui, o que é que vai acontecer? Certo? O seu ruído aqui, certo? Somar traço a traço significa o quê? Para cada amplitude aqui, para cada instante aqui, eu estou somando as amplitudes aqui. A amplitude desse traço, com a amplitude desse traço, com a amplitude desse traço no instante. Ou seja, quando eu faço isso para todos os instantes, eu obtenho um traço aqui que é a soma, né, desses três traços aqui, né? Por sinal, isso aqui é uma simulaçãozinha que eu fiz até no MATLAB, né? Eu gerei um traço sísmico sintético, simplesinho, né? E depois fui somando várias realizações de ruídos aleatórios, né? Certo? Então aqui, certo? Os ruídos, né? Você vê que variam, né? Traço a traço, né? Embora mantenha as mesmas características estatísticas, né? Não é o mesmo sinal de ruído, né? Tá? Mas por ele ser incoerente, então ele não se soma construtivamente traço a traço, é diferente das reflexões, né? Tá?
certo? As reflexões estão sempre se somando coerentemente, né? Os ruídos, quando você soma um traço com outro, às vezes eles se reforçam, aí depois quando você soma com outro traço ali naquele instante ele está negativo, aí eles se enfraquecem em vez de se reforçar, e o resultado é que quando você vê aqui no seu sinal somado, né, no seu traço somado, né, as suas reflexões sempre se somam construtivamente, certo? E o ruído não, ele vai acabar, enquanto as reflexões estão aumentando de intensidade, o ruído está ficando na mesma, a intensidade do ruído tende a ficar mais ou menos na mesma, certo? Então isso aí, no final das contas, faz que no seu traço somado a sua relação sinal-ruído vá aumentando, seja maior do que nos sinais individuais, conforme é mostrado aqui, certo? Nesse traço aqui. Isso aqui é um experimentozinho que eu fiz, certo? Com 3 traçozinhos aqui que eu contaminei com diversas realizações de ruído, tá? Você vê aqui que o sinal aqui já começou a dar uma melhorada, né? Certo? As reflexões aqui, ó, eles já estão se ficando maiores aqui do que o nível de ruído, né? Então, isso aqui eu fiz agora com 6 traços. Tá? Eu somei 6 realizações. Peguei o mesmo traço, somei 6 realizações de ruído, né? Gerei 6 traços diferentes, somando 6 realizações de ruído, né? Certo? E depois somei esses traços aqui. O que que acontece aqui, ó? Certo? Veja aqui, ó. Certo? Nesse instante aqui, onde tem uma reflexão sísmica que ela já está aqui no limite de detecção, né? Então ela parece bastante contaminada pelo ruído, né? Aqui ela já fica bem mais limpinha, né? Aqui tem uma que está tão contaminada pelo ruído que alguns traços aqui nem dá para saber, né? Se você olhar para esse traço aqui, como é que você vai saber que tem uma reflexão aqui, né? Certo? Mas quando você sai somando todos esses traços aqui, essas reflexões estão aqui nesse instante, elas saem se somando, né? Certo? E ruído não, né? O ruído tem hora que se cancela, tem hora que se, se soma, mas no final das contas, certo? No traço somado acaba havendo a preponderância da parte determinística do seu sinal, que é a reflexão. Está aqui, certo? Isso aqui, ó, com 6 traços, né? Você tem o seu sinal aqui, ó, somado é bem mais limpo, né, do que os traços individuais, né? E aqui agora esse mesmo experimento, mas com 9 traços, né? Tá? Ou seja, certo? Olha aqui seu traço somado. Você vê claramente aqui reflexões aqui, 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 aqui e aqui, certo? Enquanto nos seus sinais individuais aqui está bem mais difícil de enxergar essas reflexões, certo? Então, esse aí é a filosofia do método CMP, tá? Então, algumas informações sobre o método, né? O método CMP, na verdade, ele tornou viável a sísmica de reflexão, certo? Principalmente para a exploração de petróleo, né? Certo? Onde você quer pegar reflexões de refletores realmente profundos, né? De 5, 6, 7 mil metros de profundidade, né? Certo? A melhora na relação sinal-ruído obtida somando N traços contendo informações coerentes, né? Ou seja, as suas reflexões, né? E ruído aleatório é da ordem de N, de raiz quadrada de N, né? Ou seja, quanto mais traços você tem, você usa, melhor você vai obtendo a relação, melhorando a relação sinal-ruído do seu sinal somado, né? Mas só que não é na mesma proporção, ou seja, se você somar n traços, né, a sua relação sinal-ruído não vai aumentar na proporção de n, ela vai, na realidade, aumentar na proporção de raiz quadrada de n, certo? Essa é uma característica do método. O número de vezes que o mesmo ponto de um refletor é imagiado, né, pelo método CMP, certo? Por uma reflexão é conhecido como grau de recobrimento, né, o recobrimento, né, e corresponde ao número de traços de um determinado arranjo CMP, né, de ponto médio comum. Tá? E nos levantamentos hoje em dia, certo, o grau de recobrimento, né, ultrapassa 200. Ou seja, na sísmica, tanto terrestre como marítimo, que é feito hoje em dia para petróleo, né, certo? Na verdade, você não imageia, certo, os refletores com uma única reflexão. Na verdade, o pessoal está usando aí, certo, mais de 200 reflexões, certo, para imagiar um único ponto de um determinado refletor, né? Ou seja, o grau de recobrimento é 200.
certo? Porque isso aí realmente, certo? Faz toda a diferença em termos da qualidade final do que o seu dado, sua seção sísmica vai ter, né? Bom, vamos falar agora, a partir de agora, alguns detalhes de implementação desse método, sem entrar em muitos detalhes, né, que não é a ideia aqui desse curso introdutório, né? Mas imagine que eu tenho aqui um refletor, certo? Eu vou imagiar ele aqui usando o método CMP, certo? Ou seja, eu vou usar essa reflexão aqui com um afastamento maior, várias reflexões mudando o afastamento e deixando sempre o mesmo ponto médio. É óbvio, certo, que reflexões do ponto com afastamento menor vai demorar um tempo menor do que as reflexões, certo, que vão acontecer aqui com afastamento maiores, né, já que ela tem que percorrer um caminho maior. Tá? Então, veja só, se eu fosse somar os traços, certo, em simplesmente somar o traço de uma família CMP, aquela ideia não ia dar certo porque os pulsos não iam estar alinhados. Então, se eles não estão alinhados traço a traço, então eles não vão estar se somando construtivamente, né? Então, eu preciso alinhar esses pulsos, eu preciso alinhar, certo, a informação sísmica, né? Então, para isso, eu tenho que fazer a correção NMO, certo? NMO, certo, é normal Mulvalt, certo? Ou seja, certo, eu preciso dar um deslocamento, certo, nessas reflexões aqui, certo, para que elas ocupem todo o mesmo tempo de chegada. Tá? Então está aqui, por exemplo, né, eu preciso dar um ΔT NMO. Né? Esse NMO aqui vem normal Mulvalt. O que é isso, certo? O tempo de afastar da reflexão normal, certo, corresponde aqui, é como se eu tivesse um par fonte geofone aqui no centro, aqui, justamente no ponto médio, certo? Porque aí significa o quê? Que minha fonte ia sair, o meu sinal ia sair da minha fonte, né? Ia incidir normalmente aqui na minha interface, depois ia voltar para a superfície e ia ser registrado, certo? Então, isso acontece, né? As reflexões vão atingir aqui um ângulo de incidência normal, né? Quando o meu afastamento for zero, né? Certo? Então eu quero que, fazer com que todas as reflexões tenham o mesmo tempo de chegada, ou seja, o tempo de chegada das reflexões de afastamento zero, certo? Onde as reflexões ocorrem normalmente, né? Certo? Então eu vou fazer simplesmente um deslocamento de tempo, né? Isso significa apenas você, certo, dar um deslocamento de tempo, certo? Trazer aqui essas reflexões aqui para cima, né? Então para isso você precisa saber qual esse ΔT NMO, ou seja, qual a diferença, certo, de tempo de chegada que uma reflexão que acontece aqui em um afastamento x, certo, tem com relação ao tempo de chegada para a reflexão que acontece no afastamento x igual a zero. Certo? Isso é conhecido como normal Mulvalt, né? Se fosse traduzir o português seria correção de sobretempo normal, ou seja, esse tempo a mais, né? Certo? Que a reflexão com afastamento não nulo tem com relação a uma reflexão que ocorre com afastamento nulo, né? Esse sobretempo ele tem que ser corrigido, ele tem que ser anulado. Tá? Então, quando eu faço isso, né, essa aqui está ilustrando justamente uma reflexão que acontece aqui nesse refletor, aquele caráter hiperbólico, né, que a gente já estudou. Né? Quanto maior o afastamento, né, maior o tempo de chegada. Né? Eu tenho que trazer todo mundo aqui para o tempo de afastamento zero. Tá? Ou seja, eu tenho que saber quem é ΔT NMO, né? E aplicando essa correção, certo? Todos essas reflexões aqui, certo? Desse refletor aqui vão ficar todas alinhadas aqui, né? Certo? Conforme mostrado aqui. Certo? Então a gente sabe muito bem que isso aqui, se a gente souber quem é a curva de tempo de chegada versus afastamento, né, da reflexão, a gente vai saber como calcular esse ΔT NMO. Se não, a gente até já viu isso, né, no caso aqui de um único refletor, né, plano e horizontal, certo? E a gente sabe que para saber quem é essa curva de tempo de chegada versus afastamento, a gente precisa saber quem é a velocidade do meio, né? Certo? Ou seja, para fazer a correção NMO, você precisa, certo,
é saber quem é a velocidade das camadas para poder calcular quem é esse ΔT NMO aqui que vai precisar ser aplicado aqui, certo? Ao longo dos afastamentos aqui, né? Para poder retificar, digamos assim, a sua hipérbole, né? Tá? Então, daí que vem uma outra etapa intermediária necessária à aplicação do método SMP, é a que a gente chama de análise de velocidade. Não vou entrar aqui, certo, no detalhe de implementação desse método, é só para vocês saberem que isso é necessário e terem uma ideia de como funciona. Certo? Então aqui eu tenho um dado real aqui, certo? Na verdade, isso aqui é uma família CMP, né? Então aqui você está vendo afastamento, tempo, né? Aí você já identifica logo de cara aqui as suas reflexões aqui, tá? Então você vai, através de uma rotina computacional, né, você aplicada aqui nesse dado, ele vai gerar essa imagem aqui que a gente chama de um painel de velocidade, né, o semblance, né? Ou seja, isso aqui é como se você tivesse a cada tempo aqui, a cada t0 aqui, ó, certo? Você tá escaneando aqui a velocidade, né, ao longo aqui, né? O semblance é um dado aqui no domínio velocidade tempo, né? Na verdade aqui é o duplo tempo de chegada, né? O tempo que ela demora para sair lá da fonte, bater no refletor e voltar, certo? Que tem a ver, obviamente, com a profundidade, né? Certo? Então você escaneando aqui a velocidade aqui, certo? Você vai ver aqui onde ela atinge o grau máximo de coerência, né? Com relação ao tempo de chegada, certo, dos seus eventos. Então aí você vai ter um pico de coerência aqui nesse tipo de gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, né, essa reflexão aqui, ó, certo, que eu coloquei aqui, ó, aqui o t0 dela está aqui, certo? Mas qual é a velocidade aqui que vai fazer, certo, uma hipérbole casar com o tempo de chegada dela, né? Você vai escaneando várias velocidades, certo? Quando chega aqui na velocidade certa, você vai ter um pico de coerência, né? Uma velocidade que realmente gera uma curva aqui que casa com o tempo de chegada desse evento aqui, você vai ter um pico de coerência, né? Então você vai fazendo isso aí para todos os tempos aqui, o computador vai fazendo, né? Óbvio, você programa lá, certo? Faz um aplicativozinho, um programinha, né? E ele gera esse símbolo aqui. Então você faz uma análise baseada nisso aqui. Certo? Então aqui o geofísico que vai processar os dados, ele vai analisar esse símbolo aqui e vai fazer esses piques aqui, né? E a partir daí, ó, você define como a sua velocidade está funcionando em função, tá variando em função da profundidade, ou seja, do duplo tempo de chegada, né? A gente está vendo aqui que a velocidade ela tende a crescer aqui, ó, certo? Quanto mais profunda a reflexão aqui, o refletor, certo? Mais a tendência da velocidade é aumentar, né? Certo? Começou aqui com os 1.500 metros aqui, né? E aqui, ó, esse duplo tempo de chegada aqui, ó, ele já está aqui por volta de 3.000 metros, né? 3.000 metros por segundo aqui, essa velocidade aqui, tá? O que tem a ver com a geologia, né? Ou seja, quanto mais profunda a camada, né, mais compactada ela está, então a velocidade de propagação da onda P ali realmente ela tende a aumentar. Certo? Isso aqui é uma tendência realmente observada, certo? O aumento da velocidade com a profundidade. Tá? Bom, você tendo então, você fazendo esses piques aqui, interpolando essa curva, então você tem uma curva aqui de como a velocidade das ondas sísmicas está variando em função da profundidade. E com isso aí é possível fazer aquela correção NMO, aplicar uma formulazinha lá, certo? E saber quem é a correção que você tem que aplicar aqui, certo? Para trazer todas essas reflexões aqui, certo? Para o tempo de chegada do afastamento zero, né? O que é feito, certo? Aqui nessa etapa, né? Então, de posse daquela informação ali da velocidade, né? Certo? Você vai aplicar essa correção NMO, certo? Também fazer um programinha, né? Isso não obviamente não é coisa feita na mão, é coisa feita no computador, né? Durante o processamento, né? Essas reflexões aqui, que tem esse caráter hiperbólico de tempo de chegada, né? Elas vão ficar todas retinhas aqui, porque elas vão sendo simplesmente deslocadas aqui para o tempo do afastamento zero, né? E aí você vê aqui, ó,
certo? O seu conjunto CMP após a correção NMO, né? Se a sua correção NMO foi bem feita, se a sua análise de velocidade foi bem feita, né? As reflexões aqui elas têm que aparecer realmente retificadas, né? Essa. Opa, parece aqui que alguma coisa aqui não deu certo aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, esse eventozinho aqui, ó, parece que não foi retificado, né? Será que o geofísico que fez o processamento fez um erro de picagem lá na velocidade, alguma coisa assim? Na verdade, não. Tá? Na verdade, isso aqui é uma múltipla, certo? Esse evento aqui ele acontece bem aqui no tempo da múltipla, né? Da primeira múltipla, né? Certo? No fundo do mar, né? Esse aqui é um dado marítimo, tá? E essa aqui é a primeira múltipla do fundo do mar, né? E a correção NMO ela é feita para corrigir reflexão primária, né? Ela não é feita para corrigir múltipla, né? Então por isso as múltiplas elas não ficam corrigidas, sabe? O que não deixa de ser uma vantagem, né? A gente não quer somar múltipla, reforçar múltipla, o que a gente quer é reforçar justamente as reflexões primárias, né? Tá? Ok, certo. Bom, então vamos aqui fazer uma ilustração do método CMP para a gente ter já uma visão desse método. É simples, certo? Veja só, certo? Se a gente quisesse fazer, imagiar um refletor sísmico, né? A subsuperfície dos refletores sísmicos com um único par fonte-geofone não dá certo, né? A gente viu a questão que o ruído iria acabar mascarando o sinal sísmico completamente, né? Ou quase que completamente, né? Então não é assim que as coisas funcionam. Então vamos pensar aqui no caso 2D, que é o mais didático, mais simples, né? Que eu quero fazer uma linha sísmica aqui ao longo aqui da superfície para poder imaginar meus refletores. No caso aqui desse exemplozinho bem simplesinho aqui, né? Esses dois refletores aqui, né? Certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer, certo? Providenciar arranjos de ponto médio comum ao longo da minha linha sísmica, tá ok? Então aqui, o meu primeiro CMP aqui, ó, tá com ponto médio aqui nessa posição, certo? Aqui eu vou usar só 4 traços por CMP, ou seja, cada ponto dos refletores aqui vão ser imagiados, né, por 4 reflexões por diferentes afastamentos, né? Então eu gero aqui nessa posição aqui o meu primeiro CMP, que eu estou chamando de CMP1. Então está aqui os 4 traços, né? Esse primeiro traço aqui foi gerado aqui para a fonte nessa posição, o geofone nessa posição. Esse segundo traço aqui para a fonte nessa posição, o geofone nessa posição, certo? E esse último traço aqui, certo? Foi o maior afastamento fonte-receptor, né? Então são esses 4 traços aqui, certo? Todas essas reflexões aqui, tá? Essas reflexões que vão acontecendo aqui, né? Estão imaginando aqui o mesmo ponto do refletor, tá? Então aí eu vou seguindo aí, certo? Vou obtendo ao longo da minha linha sísmica vários CMPs aqui. Agora nessa posição aqui, né? Eu obtenho outra família CMP, né? Mais 4 traços aqui. Vou imaginando aqui os pontos dos meus refletores aqui, né? Com 4 reflexões diferentes, tá? E aí eu vou repetindo esse processo, vou fazendo o caminhamento, né, para cobrindo toda a minha linha sísmica ao longo da superfície da Terra, gerando vários CMPs. Tá? Geralmente o espaçamento que o pessoal usa para CMP está por volta aí de 12 metros. Tá? Só para fixar ideias. Então eu tenho aqui agora então todos os meus CMPs aí gerados aí por esse tipo de levantamento, né? O que é que eu preciso fazer aqui agora? Certo? Não vou simplesmente somar os traços, né, da minha família CMP antes de fazer a correção NMO. Certo? Então eu preciso fazer aquela análise de velocidade e aplicar a minha correção NMO, né? Mas depois que eu aplico a minha correção NMO, aí sim que eu vou alinhar, certo, os pulsozinhos aqui, né, das reflexões aqui dentro da família de cada um desses traços aqui de ponto médio comum, né? Então aqui, ó, antes da correção NMO, depois da correção NMO, tá? Então, estando as minhas reflexões devidamente corrigidas para o afastamento zero, né, para o tempo de trânsito do afastamento zero, eu venho aqui e somo, certo? Ou seja, eu somo traço a traço todos os traços que fazem parte de uma mesma família CMP, né? Certo? Então, vou gerando esses traços aqui, ou seja, de cada 4 traços, no final das contas, eu saio com um traço, né? Tá?
E esses traços somados aí, né, quando eu junto eles, eles vão fazer formar a gente seção empilhada, né, certo? Que é essa seção sísmica aqui, certo? Onde você vai poder enxergar aqui os seus refletores aqui sísmicos, né, certo? De uma maneira bem mais limpa, né, sem todos aqueles ruídos ali que estavam contaminando o seu sinal, certo? A ideia é essa aqui, essa é a seção empilhada, né? Tá? A seção empilhada também é chamada de uma pseudo-seção de afastamento zero, certo? Por quê? E, na verdade, ela não é uma seção de afastamento zero, né? Certo? Mas é como se... Mas como todas as reflexões são transportadas, né, para o tempo de chegada do afastamento zero, certo? Após a correção em MO, então é como se fosse, né, certo? Uma seção de afastamento zero. Embora a gente saiba aqui que na composição desse traço aqui, ó, de cada traço, né, certo? Houve a soma aí de reflexões que aconteceram com vários ângulos de incidência na interface, não só afastamento zero, né? Por isso que a gente chama de pseudo-seção de afastamento zero. Tá? Ok. Bom, e como é que... Agora a questão é a seguinte, né? Como é que a gente faz para obter esses conjuntos CMPs, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês aqui, né? De sair fazendo esses arranjos aqui ao longo da minha linha sísmica não é uma coisa nada prática, né? Vamos imaginar o seguinte, hoje em dia uma linha sísmica, né, tem mais de grau de recobrimento maior que 100. Imagine que para cada ponto médio desse aqui, você pegar a sua fonte receptor, certo? Atirar, registrar e afastando, atirar, registrar até formar 100 traços. Pelo amor de Deus, isso aí não é algo razoável. Tá? Então vamos ver aqui na prática como é que é feito a obtenção de conjuntos CMP. Na verdade, veja só, quando a gente vai fazer aquisição, certo? Tanto terrestre como marítimo, a gente não adquire os conjuntos CMPs, certo? Na verdade, os conjuntos CMPs eles são obtidos reorganizando-se, né, os traços que são obtidos na configuração de tiro comum. Tá? Vamos entender isso aqui. Então, eu quero fazer um caminhamento sísmico aqui ao longo de uma linha. Vamos usar o exemplo 2D, né, que é mais didático. Certo? Então, eu vou lá no campo e que eu obtenho, na verdade, são famílias de tiro comum, né? Eu já falei a vocês aqui que é uma família de tiro comum, certo? É uma família, né, onde os geofones aqui eles estão registrando tiro de uma mesma fonte, certo? Conforme é ilustrado aqui, né? Então, esse geofone aqui ó, vai registrar essa reflexão, esse geofone aqui vai registrar essa reflexão aqui. Aí vocês podem dizer, mas professor, mas esses geofones aqui, eles não tinham que registrar a reflexão que tinha que estar acontecendo no mesmo ponto do refletor. E aqui, em uma família de tiro comum, isso não acontece, né? Cada geofone aqui tá registrando a reflexão que acontece em um ponto diferente. Mas vamos fazer o seguinte, cara, certo? A ideia aqui é sair andando com esse conjunto aqui de fonte e receptor, certo? Ao longo aqui da minha linha sísmica, fazendo o que a gente chama de caminhamento, né? Gerando vários e vários tiros, certo? Movendo todo esse conjunto aqui, gerando tiros, né? Certo? Como se fosse um navio sísmico, né? O navio sísmico ele sai navegando, atirando, registrando com os hidrofones, né? Que estão lá no streamer, né? Atirando, registrando, ele vai sempre gerando famílias de tiro comum, né? Certo? Na sísmica terrestre é a mesma coisa, você sai mudando a fonte de lugar, certo? E registrando com seus geofones, né? E depois o segredo é você reorganizar esses traços aí que foram obtidos, né? Certo? Em configuração de tiro comum, você reorganizar eles como traço, certo? De ponto médio comum, né? Então vamos ver aqui um exemplozinho aqui. Certo? Para isso aqui vamos numerar aqui os geofones, né? Certo? Ao longo aqui que fazem parte do mesmo arranjo, uma mesma posição aqui, né? Então esse aqui vai ser o geofone G1, G2, G3, G4. Então, nesse exemplozinho bem simples mesmo, só para ilustrar, certo? Eu vou fazer o caminhamento sísmico aqui, né, com a fonte e 4 geofones, né? Na prática é bem mais do que isso, certo? Mas isso aqui é só para ilustrar, tá? Então, essa tabelinha aqui,
Então ela vai dizer aqui, né, as posições relativas, né, dos traços sísmicos que vão sendo gerados ao longo desse levantamento em termos do tiro, certo? E do geofone, né? Então veja só, então eu numerei aqui várias posições aqui ao longo da superfície da Terra aqui, certo? Aqui por esse eixo X aqui, né? Então aqui na configuração inicial, a minha fonte está na posição 0, certo? O geofone G1 está na posição 2, o geofone G2 está na posição 4, o geofone G3 na posição 6, o geofone G4 na posição 8, tá? Repare bem aqui, ó, que a posição 1 é o ponto médio entre a fonte e o geofone G1, não é isso? Tá aqui, ó, certo? Posição 1, certo? Tá, certo? Então a posição 1 é ponto médio entre o geofone e G1, certo? Então aqui eu tiro 1, certo? Na posição 1 aqui, eu vou ter aqui o G1, certo? O geofone G1, eu tiro 1, certo? Ele vai estar cobrindo esse CM, vai estar fazendo parte desse ponto aqui, que vai ser o CMP, né? Certo? Ó. O geofone G2 aqui, certo? Na verdade, ele vai estar registrando aqui um traço aqui, ó, certo? Que está em torno aqui do ponto médio, aqui na posição 2, né? Certo? Ou seja, a posição 2 aqui, ó, é ponto médio entre a fonte, certo? E geofone e G2, certo? Então eu coloco aqui, né? Certo? Então, no tiro 1, certo? Essa posição aqui 2, é o CMP que está nessa posição 2 aqui, ó, certo? Quem faz parte dele é o geofone G1, certo? No tiro 1, certo? E aqui na posição 3, né? Certo? No tiro 1, né? Essa posição 3 aqui, quem vai ser o traço que faz parte aqui do CMP que vai estar nessa posição aqui? É o geofone G3, né? Certo? O geofone G3 está na mesma distância aqui desse ponto da fonte, e a fonte está na mesma distância desse ponto aqui. Então, 3 aqui, certo? Vai ser o ponto médio entre o geofone G3 e a fonte no tiro 1, certo? E o G4 vai cair aqui na posição 4, certo? O CMP aqui que vai ter o geofone G4, certo? No tiro 1 vai cair aqui na posição 4, tá? Então é só para vocês entenderem aí como é feita essa tabelinha aí. Então, eu quero simplesmente saber quem são os geofones que estão ao longo dos tiros estão cobrindo os mesmos CMPs, certo? Então eu faço essa tabelinha aí. Então eu faço o caminhamento, né? O caminhamento sísmico é isso, né? A fonte vem para cá, esse geofone vem para cá, né? Certo? Aí você gera outro tiro aqui, certo? E nesse outro tiro o que acontece é o seguinte, né? Já a posição 1 aqui não vai ser coberto mais por nenhum, certo? O geofone aqui, certo? O CMP que cai nessa posição aqui não vai ser coberto por nenhum geofone, nem no 2, mas o 3 aqui, ó, no tiro 2, certo? Veja só, o geofone G1 vai estar registrando a reflexão, certo? Que faz parte do CMP3, né? Já que o ponto 3 aqui, ó, está na mesma distância a fonte e o receptor, né? Certo? Já na posição 4 aqui, ó, certo? É o registro do geofone G2 aqui, ó, que vai cobrir o CMP que está aqui, né? Já que no tiro 2 aqui, ó, o CMP que está na posição 4, né? Certo? Ó, certo? Vai ser registrado pelo geofone G2 aqui, ó, tá na mesma distância. Fonte 4, G2, posição 4. Então, certo? Esse geofone, esse tiro aí, certo? Vai cobrir esse CMP aqui, certo? O geofone 3 no tiro 2, certo? Vai fazer parte do CMP aqui 5, né? Tá aqui, ó, certo? Já que esse aqui é ponto médio entre esse geofone aqui e essa fonte aqui no tiro 2, certo? E o G4, certo? Tá cobrindo aqui, ó, a posição 6, né? O CMP 6, né? Certo? Ó, tá fazendo parte do CMP6 aqui, ó, mesma distância daqui, né, para cá, daqui para cá. Certo? Aí você vai fazendo isso aí, ó, você vai completando essa tabelinha. Na medida que você vai fazendo o caminhamento, né, você vai completando essa tabelinha aí, certo? E vai vendo quais registros fazem parte do mesmo CMP. Você está entendendo? Aqui, ó. Certo? Vamos parar com esse exemplo aqui. Então foram
4 tiros, certo? Cada tiro aqui, certo? Contendo 4 geofones, né? O espaçamento geofone, certo? É o mesmo da fonte do primeiro geofone. Tudo para simplificar, certo? E você acaba tendo isso aqui. Então aqui você vai separando, certo? Os traços, vendo aqui na vertical aqui, né? Os traços que varreram, certo? As posições dos CMPs aqui. Então aqui, ó, o CMP na posição 1 é formado por um único traço, né? Ou seja, o traço registrado pelo geofone G1 tiro 1. Na posição 2 também, certo? Só tem um único traço aqui que faz parte do CMP que está nessa posição aqui, ou seja, o traço do geofone G2 no tiro 1. Já aqui na posição 3 aqui, ó, tem dois traços que caíram na posição desse CMP aqui, o geofone G3, ou seja, o registro do geofone G3 durante o tiro 1 e o registro do geofone G1 durante o tiro 2, e por aí vai. Aí você consegue, certo, separar as suas famílias de ponto médio comum, certo, a partir, certo, desses traços aí que vão sendo, na verdade, adquiridos em tiro comum, tá? É assim que se funciona na prática. Tá? Então essa maneira de você adquirir dado é muito mais prática, né? Simplesmente você vai pegando os seus geofones aqui, caminhando aqui, trazendo sua fonte, movendo aqui esse arranjo aqui, fazendo o que a gente chama de caminhamento sísmico, certo? Você vai obtendo vários tiros e simplesmente depois você pega esses traços aí e reorganiza. Esses traços eles foram obtidos, eles vão vir em arquivos organizados por tiros, né? Certo? Mas depois você, com a informação que você tem lá no seu dado sísmico, né, do seu levantamento, né, você vai pegar esses dados que estão organizados em tiro, você vai reorganizar eles por ponto médio comum, tá? Então nesse caso aqui, ó, a gente vê aqui, ó, que o grau de recobrimento, certo, tá variando, né? Ou seja, né, os CMPs aqui, certo, que estão aqui no início, né, da linha sísmica, né, eles sempre tendem a receber um recobrimento menor, né? Então, um exemplo aqui do CMP na posição 1 e o 2 só receberam uma única reflexão, né? Quando você vai chegando para o meio da linha, né, o recobrimento atinge o seu grau máximo, né? Mas lá para o final da linha também, os CMPs que estão lá pro final da linha, eles também, o grau de recobrimento, né, tende a cair de novo, né? Certo? O grau de recobrimento máximo, né, ao longo de um levantamento CMP pode ser inclusive calculado por uma formulazinha aqui, né? Ou seja, Cmax, né, o recobrimento máximo, né, é igual a Ng dividido por 2 ΔG sobre ΔS, né? Onde Ng é o número de geofone por tiros, né? ΔG é o intervalo entre geofones e ΔS é o intervalo entre fontes, né? No nosso levantamentozinho sísmico aqui, que a gente fez meramente ilustrativo, né? Ng quem é? 4, né? ΔG e ΔS é igual um ao outro, né? Então o grau de recobrimento máximo aqui é simplesmente 4 dividido por 2, que é 2, né? Conforme é feito aqui, certo? Mas veja bem, em um levantamento realístico, você vai usar centenas, né? Esse Ng aqui é maior que 100, né? Hoje em dia eu não conheço nenhum levantamento sísmico que é feito para prospecção de petróleo que é feito com menos de 100 geofones por tiro, né? Certo? E esses intervalos aqui, né? ΔG, ΔS aí varia aí de 10 a 30 metros, né? E ΔG aqui de 12 a 20 metros, 10 a 20 metros, né? Só para ter uma noção aí, né? Certo? E são linhas que você sai fazendo esse caminhamento ao longo de dezenas de quilômetros, né, para cobrir, certo, sua linha sísmica, né, na terra, né? No mar pode ser centenas de quilômetros, né? Eu já vi linha sísmica marítima com quase 1.000 quilômetros de extensão, certo? Sempre nesse mesmo esquema. Você vai adquirindo, certo, os seus traços de tiro comum e depois, na hora do processamento, você reorganiza eles em famílias de ponto médio comum. Tá? Lembrando sempre que a desvantagem desse método de reorganizar tiros, traços obtidos em tiro comum por ponto médio comum é que você vai gerar um recobrimento variável, né? Ou seja, os pontos médios que estão aqui no início e no final da linha eles vão ficar prejudicados, ou seja, eles vão ficar com um recobrimento menor.
certo? É obviamente algo que tem que ser levado em conta quando você faz o planejamento de uma aquisição, tá? Então esse aqui é o fluxo básico, né, de um processamento CMP, né? Deixando os detalhes de fora aí, certo? Ele pode ser posto da seguinte maneira, né? Você entra um dado de campo, né? Certo? Terrestre ou marítimo, né? Certo? Vem no formato SEG-Y, né? Que é o formato padrão para dado sísmico, né? Ou seja, nesse formato aí, né? Tanto a sua informação dos traços sísmicos em si, né? Certo? Mas a informação das características do levantamento, né? E qual o espaçamento de fonte, receptor, espaçamento entre receptores, o tipo de receptores, a profundidade da fonte, a posição de cada receptor, tudo isso vai dentro desse arquivo aí, né? Nesse formato padrão aí da indústria. Você inclusive, certo? O arquivo de essa informação de posicionamento é fundamental, né? Certo? Tanto, inclusive na hora de você fazer aquela reorganização, certo? Dos seus traços em ponto médio comum, certo? Então a primeira etapa é a geometria, certo? O que é a geometria do processamento? Ou seja, você pega o seu dado aqui e leva para o escritório para processar, né? Então a primeira etapa que você vai fazer é fazer o seu software de processamento ler essa informação aqui sobre o levantamento que tá aqui nesse arquivo, ou seja, o seu software vai ser capaz de entender, certo, a posição, certo, de cada fonte, de cada geofone ao longo do seu levantamento, certo? Então essa parte da geometria, depois vem a edição, certo? Depois que você lê seus dados, lê a geometria do seu dado, você vai editar os traços que não saíram muito bons, né? Então, às vezes, durante do seu levantamento, algum geofone dá algum piripaque, dá algum problema, não começa a registrar direito o dado, aí você tem que fazer o quê? Você tem que editar, às vezes é melhor até cortar aquela informação ali, que não tem nada ali, né? Um traço ruim, né? Certo? Você tem que fazer esse trabalho aí, né? Tá? Aí depois que vem o CMP sorte, né? Que é justamente você vai usar essa informação aqui da geometria, né? Certo? O seu software vai fazer isso, né? São milhares, centenas de milhares de traços, né? Que vão ser reorganizados, né? De estilo comum para família de ponto médio comum. Aí vem aquilo que a gente já estudou. Você faz a sua análise de velocidade, certo? Com essas velocidades aí você vai fazer a correção NMO, você vai fazer o empilhamento e você chega na sua seção empilhada. Então esse aí é o fluxo básico do processamento CMP, certo? Que começou a ser usado na indústria do petróleo a partir do meado da década de 50, na verdade, realmente no início da década de 60, por quê? Certo? Você precisava de computador para fazer isso, certo? Você fazer CMP sorte, você fazer análise de velocidade, você fazer correção NMO e empilhamento, obviamente não dá para fazer na mão grande, não tem como, tá? Então, a partir, certo, dessa técnica e do desenvolvimento da técnica, a sísmica, ela passou a depender, certo, de sísmica de reflexão, certo? Ela é dependente de poder computacional, certo? Sem computador não existe sísmica de reflexão, tá? Então foi a partir da década de 50, né, que as empresas começaram a lançar os primeiros computadores comerciais, né, e realmente a partir do finalzinho da década de 50, no início da década de 60, que eles começaram a ser usados realmente para processar dados sísmicos, tá? Em uma parceria, né? Existe essa parceria forte aí, né, da sísmica com a computação, né, até hoje, né? Tá? Então vamos ver aqui, né? Tá lembrado daquela seçãozinha que eu mostrei a vocês no início, né? Aqui, né? Antes do obtido no mesmo, antes do advento da técnica CMP. Isso aqui foi, o pessoal chegou aqui, os geofísicos aqui que fizeram essa linha, né? Tempos depois eles voltaram, certo? Nesse mesmo lugar e repetiram essa linha, só que usando o método CMP. Tá? Então você vê aqui, ó, essa aqui foi essa linha aqui obtida com esse fluxozinho aqui, ó, tá? Certo? E essa aqui é uma linhazinha sem esse fluxo, é grau de recobrimento único, né? Ou seja, um único ponto por refletor, né? Um único ponto de uma reflexão por refletor, né?
Então você veja só a diferença gritante que existe aqui, né? Você consegue enxergar a estratigrafia bem melhor, né, do que aqui, né? Certo? Os seus refletores são bem mais contínuos, né? Certo? Você consegue ver aqui, ó, acompanhar essa reflexão daqui até aqui. Aqui é difícil, né? Aqui você já não enxerga mais ela, aqui já não dá mais para ver. Aqui tá bem embolado, né? Bem ruidoso, né? Certo? E olha que essa aqui é um grau de recobrimento baixo, né? Essa aqui foi feita com, se não me engano, com um grau de recobrimento máximo igual a 12. Tá? Tá? Então já não é lá grandes coisas. Né? Porque também é bem no início da técnica CMP, né? Então os primeiros CMPs, né? Eles começaram a ser feitos com um grau de recobrimento 6, 12, depois foi passando para 20, para 50, para 100, né? Na medida que o poder computacional foi aumentando, a capacidade de processamento dos computadores foi sendo incrementada, né? E a partir também do momento que você foi tendo sismógrafos de campo capazes de registrar mais canais, né? Certo? Então aí esse grau de recobrimento aí nunca mais parou de aumentar, né? Certo? Agora é o seguinte, né? Apesar do método CMP, certo? Ele ter viabilizado a sísmica de reflexão, né? Historicamente, né? Certo? Ele tem limitações, né? E, na verdade ele tem limitações muito sérias, né? Certo? Vamos entender aqui, né? Essa primeira é os refletores inclinados. Vocês já devem estar se perguntando, pô, mas para esse negócio aí para funcionar, eu preciso que todos os refletores sejam horizontais. É verdade. Certo? Se meu refletor for horizontal, né, todos os traços que fazem parte de um mesmo CMP aqui, com certeza eles vão registrar a reflexão que acontece aqui no mesmo ponto. Né? Mas isso não acontece se o refletor for inclinado, né? Como nesse caso aqui. Né? Então aqui, ó, certo? Todos os refletores aqui, as reflexões acontecem no mesmo ponto. Aqui isso não vai acontecer, certo? Ou seja, isso significa o quê? Certo? Quando os refletores são horizontais, certo? Eu posso, certo? Olhar para um CMP, um traço, né, de um CMP e ter certeza que a reflexão que está ali aconteceu abaixo aqui desse, certo? Desse CMP, né? Tá? Conforme é ilustrado aqui. Certo? Quando os refletores são inclinados, as reflexões elas não vão acontecer. Primeiro, elas não vão acontecer no mesmo ponto, elas não vão acontecer aqui no ponto abaixo, certo? Do CMP, elas vão acontecer em outro lugar. Isso também já gera outro problema, certo? Porque quando você olhar para a sua seção, o intérprete ele vai tender a fazer essa correlação, achar que todas as reflexões que elas aconteceram ali embaixo certo? Dos seus CMPs, né? Certo? Quando seus refletores são inclinados, o que acontece aqui? Você não vai imaginar um único ponto de um refletor, você vai imaginar uma região do refletor, tá? E esses pontos aqui, essa região aqui onde essas reflexões estão acontecendo, elas não vão estar acontecendo aqui abaixo certo? do seu CMP, né? Da posição do seu CMP, né? Certo? Então isso aí é o primeiro problema. Certo? Se você tiver refletores curvos, certo? Aí piora mais ainda. Tá? Vamos pegar aqui um modelozinho aqui, ó, certo? De uma subsuperfície aqui com refletores curvos. Aqui eu tenho um refletor reto, bonitinho, né? Horizontal. Aqui eu tenho um refletor inclinado e aqui eu tenho uma camada geológica aqui, o topo dela aqui ó, é bastante irregular, né? Tem bastante curvatura aqui, né? Certo? Então o que acontece aqui, ó? Certo? Em uma seção de afastamento zero, o que acontece aqui? Ó? Um geofone que está aqui nessa posição aqui, na superfície da Terra, ele não vai pegar somente a reflexão que está aqui embaixo aqui dele, né? Ele vai pegar a reflexão que está vindo desse ponto aqui desse refletor, né? Certo? Então, esse ponto desse refletor aqui, ó, a reflexão dele vai estar batendo no geofone que está lá bem longe, né? Esse ponto aqui desse refletor que está bastante inclinado aqui, ó, desse ponto aqui, ó, onde acontece a reflexão dele, não vai estar acontecendo, não vai estar vindo para o geofone que está aqui, ele vai estar para um geofone que vai estar bastante afastado aqui, né? Certo? Porque as reflexões de uma seção de afastamento nulo, elas têm que acontecer normalmente, certo? Aos meus refletores, certo? Então veja só a bagunça que fica aqui. Então o resultado, né? Se você fizer um levantamento de afastamento nulo disso aqui, certo? Com esse modelo aqui,
certo? O que você vai enxergar é isso aqui, certo? Aí você olha aqui, pô, mas o que é que isso aqui, esses negócios aqui cheio de perna parecendo aranha, tem a ver com esse modelo de subsuperfície? Realmente não tem nada, certo? Então, esse é outro método, outro problema sério, certo, do método CMP. Ele é baseado em uma seção, no imageamento sísmico providenciado por uma seção de afastamento zero. Mas uma seção de afastamento zero, certo? Se os seus refletores não forem todos retinhos, horizontadozinhos, bem comportadozinhos, ela não vai te dar uma imagem, certo? Coerente com a subsuperfície. Né? Nesse caso aqui, que você tem refletores inclinados e refletores curvos, né? Veja só esse refletor aqui, olha como ele aparece aqui, né? Olha como esse refletor aparece aqui. Esse aqui com refletor reto, olha como ele aparece aqui, né? Completamente distorcido, né? Por que que isso aqui acontece? É simples, né? Aqui a velocidade nessa camada aqui é 2.000 metros por segundo, né? Mas só que a espessura dessa camada está variando, né? Então a reflexão que vai acontecer aqui, ó, certo? Ela vai sair daqui, bater e voltar, né? Ela vai estar viajando aqui durante um intervalo maior de tempo aqui dessa camada aqui, cuja velocidade é 2.000 metros por segundo. Mas a reflexão que acontece aqui nesse ponto aqui, ó, ela sai daqui, bate, volta. Então, para a reflexão que acontece aqui, ela passa a maior parte do tempo viajando, certo? Na camada cuja velocidade é 1.500 metros por segundo. Então, obviamente, essa reflexão que acontece aqui vai demorar mais tempo, certo, do que a reflexão que acontece aqui. Claro que a reflexão que acontece aqui, certo, ela chega mais rápido aqui, ó, certo? Chega bem mais rápido do que essa aqui, certo? Então já causa esse desnível aqui também, aqui, ó, certo? Você vê aqui, ó, certo? Mas isso aqui era para ser reto, mas tem esse problema aqui da variação da velocidade, né? Certo? Então, como fica essa camada aqui, né? E olha essas coisas aqui, como fica com esse aspecto maluco. É justamente por causa dessa forma curva aqui, certo? Dos refletores que estão jogando as reflexões lá para longe, certo? Bem para longe mesmo, certo? Ou seja, os geofones que estão captando essas reflexões aqui, eles estão lateralmente muito afastados aqui do ponto onde as reflexões estão sendo geradas, né? Então aí você acaba, certo, formando essa imagem doida aqui que não tem como você fazer uma interpretação em cima disso daí, certo? Ou seja, certo? É uma limitação do método CMP. A mesma coisa é uma difração. Certo? Imagine aqui que eu vou usar uma seção de afastamento zero para imaginar um ponto difrator. Né? O que é que vai acontecendo aqui? Certo? Então, na medida que quando eu tenho o meu par fonte geofone aqui nessa posição aqui, eu disparo minha fonte, a minha onda vai viajar aqui, vai chegar nesse ponto difrator e o ponto difrator vai espalhar a onda em todas as direções, né? Certo? Mas a onda que vai chegar nesse geofone aqui é que vai percorrer a mesma distância aqui, que ela veio daqui para cá, ela sai de cá para aqui, na mesma distância, certo? Ela vem aqui, é espalhada e retorna, né? E vai ser registrada aqui, certo? Esse par aqui, fonte geofone, aqui é a mesma coisa aqui, né? A onda sai daqui, espalha e volta, né? Aqui, certo? Tá nesse ápice aqui, é a menor distância, né? É essa distância aqui, né? Certo? Essa aqui, certo? Essa aqui, aqui. O resultado, ou seja, não é só esse par fonte e geofone aqui que vai estar recebendo, certo? O sinal aqui desse difrator aqui. Esse difrator está jogando a onda em todas as direções aqui, né? Ou seja, todos esses geofones aqui, eles vão acabar captando essa difração. Então, quando você vê isso aqui, ó, certo? Esse ponto difrator aqui, ele não vai aparecer como um pontinho, né? Ele vai aparecer aqui como esse evento sísmico aqui, ou seja, já que todos os geofones aqui em diversas posições diferentes vão captar a difração que são geradas aqui por esse ponto difrator, né? Certo? Então aqui, ó, a reflexão que está aqui nesse ponto aqui, ó, ela tem que percorrer essa distância aqui para ir e para voltar, né? Então ela aparece aqui nesse tempo de trânsito, né? Nesse ponto aqui, ela vai ter que percorrer essa distância aqui para ir e para voltar, né? Então, como a distância é menor do que essa aqui, o tempo de trânsito é menor, né? Essa aqui, o tempo de trânsito mínimo, é que está no ápice aqui dessa curva aqui, né? Certo? Essa aqui e essa aqui. Ou seja, esse ponto de frator aqui, certo? Em uma seção de afastamento zero, vai gerar todo esse evento sísmico aqui, né? E não tem como vocês... Bom, se um intérprete desavisado pegar isso aqui, de repente ele até acha que isso aqui é uma interface, né? Mas na verdade não foi gerado por uma interface, né? Isso aqui foi gerado por um ponto difrator, né? Certo? Então a seção de afastamento nulo ela também não é, certo? É indicada para poder imagiar difratores, né? Então, em resumo, né?
Uma seção empilhada obtida por meio do método CMP só é capaz de representar corretamente os refletores sísmicos se a geologia da subsuperfície for bem comportada. Tá? Bom, por geologia bem comportada, entende-se um meio cujas interfaces sejam planas e com inclinação inferior a 15 graus. Tá? Na verdade, rigorosamente, elas têm que ter os refletores bem horizontais, né? Mas até 15 graus de inclinação dá para levar. Né? Também não pode haver descontinuidades que gerem difrações nas ondas sísmicas, exemplos de falhas. Né? Certo? Nem refletores com curvatura. Né? Certo? Senão aí a imagem, numa seção de afastamento zero, fica completamente bagunçada. Tá? Então, por isso, né, o método CMP não é mais utilizado hoje em dia para IP, pelo menos para IP. Tá? No entanto, sua filosofia de gerar redundância da informação sísmica por meio de múltiplas reflexões, né, foi incorporado na migração pré-empilhamento. Tá? A migração é um método de imaginamento sísmico bem mais elaborado, né? E este método, ele funciona focalizando as ondas sísmicas, as ondas refletidas, de volta aos pontos dos refletores onde tais reflexões acontecem. Né? Isso aqui é um método que matematicamente ele funciona, certo? Extrapolando o campo de onda registrado na superfície. Né? E como é que a gente registra na cívica de reflexão? A gente coloca o nosso geofone, nossas fontes na superfície da Terra e registra as ondas que estão chegando na superfície da Terra. Mas, matematicamente, é possível você extrapolar esse campo em direção ao interior da Terra, de novo, né? Ou seja, certo? É como se você fosse capaz de registrar esse campo em profundidades maiores, né? Certo? Predizer quem seria esse campo, né, em profundidades maiores. Né? Se você tem isso aí você pode extrapolar a partir do campo que foi medido na superfície da Terra. Não vou entrar em detalhes matemáticos desse método, né? Não é a ideia desse curso de introdução, né? Mas é basicamente assim que funciona. Matematicamente ele funciona extrapolando o campo na superfície da Terra em direção ao interior da Terra, certo? E focalizando, né, as ondas refletidas de volta nos pontos dos refletores onde tais reflexões realmente ocorreram. Né? Certo? Eles fazem isso através de algoritmos, obviamente, bastante elaborados. Né? Certo? E dessa forma, a migração ele é capaz de lidar corretamente com refletores inclinados, e refletores curvos, né, difrações, né, bem como outras complexidades da geologia de superfície. Né? Certo? Na próxima aula, então, vou mostrar a você a migração, né, como a migração funciona, ou seja, em termos do efeito que ele faz nos dados, né, certo? Como ele corrige realmente esses problemas de imaginamento. Certo? E aí a gente vai ver um fluxo de processamento um pouco mais, quer dizer, mais atualizado, do jeito que é feito hoje em dia, certo? E o método CMP realmente não é usado. Na verdade, o método CMP ele foi incorporado no fluxo de processamento atual. Né? O que é que o pessoal faz? Né? Durante o processamento, né, depois de fazer uma primeira análise de velocidade lá, né, ele obtém uma chamada de stack parcial, né, ou seja, empilhamento parcial. Né? Ou seja, antes de fazer a migração, né, ele pega aquele campo de velocidade ali, faz uma correção NMO e empilha o dado só para ter uma primeira ideia de como é que a imagem sísmica vai aparecer, quais são os ruídos que vão precisar ser atacados ali, né, os problemas que vão precisar ser atacados ali, né, certo? Mas depois eles partem para a migração, tá? Certo? E é assim que as coisas são feitas hoje em dia. Bom, então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.